dar início eu sempre erro, o João não está aqui, ele sempre me corrige, mas é 647ª reunião científica. E Opa, hoje nós temos a honra de ter como palestrante Dr. Felipe Coelho. O Felipe Coelho, não sei se lembra, mas ele deu curso de Febologia Estética lá no curso que Kikuchi há muito tempo, do Kikuchi há muito tempo atrás. Eu e Daniel Drummond. isso aí eu só passo vergonha, porque faz tanto tempo que a gente está fazendo isso que sempre que alguém fala, você lembra? Assim, cara, desse eu não lembro. Aí eu acabo esquecendo mesmo. Mas vamos lá, o Felipe vai falar como melhorar os resultados do tratamento cirúrgico de varizes. A tela é sua, Felipe. Vamos lá. Deixa eu Ô, compartilhar minha Felipe, tela já aqui, te pessoal. coloquei co-host. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui, que aí já vai abrir a nossa apresentação aqui. Entrou. Entrou, mas entrou errado. Espera só um segundo. Tudo que eu fiz para ajeitar aqui, para não atrasar essa parte, não deu certo. Mas agora deu. Pessoal, boa noite. Poxa vida, é muito legal estar aqui no Rio de Janeiro de novo. Depois de muito tempo que eu não vinha, né? Eu participei do PAN, mas eu tive um momento muito aprazível assim na minha trajetória de carreira, principalmente quando a gente começou a radiofrequência aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir seguidas vezes ao Rio de Janeiro para falar, e eu costumo, nesses anos todos passeando pelo Brasil, conversando nas regionais, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro ele é muito peculiar, assim, do ponto de vista associativo, né? As pessoas são muito engajadas, é muito legal ver esse ambiente da SBACV do Rio de Janeiro, porque é, me remete um pouco a Brasília, que foi onde eu estudei, onde eu fiz a residência, que assim, o Rio é grande e concentra, as pessoas acabam indo para o Rio. Então, assim, Brasília é grande, as pessoas em volta de Brasília, das cidades satélites, acabam indo para Brasília, então é uma regional bastante engajada também. Poxa, poder vir aqui falar de cirurgia de varizes é um desafio grande, porque a gente vai para o Rio de Janeiro, onde é um berço da cirurgia de varizes, e e a ideia que eu tentei fazer nessa apresentação, essa é uma apresentação que já vem de alguns anos, e aí toda vez eu tento ajustar alguma coisa, eu coloquei uma série de tópicos aqui, porque é impossível numa reunião de 25 minutos, 30 minutos, a gente encerrar esse assunto. Isso aí para os cabelos brancos aí, eu tenho certeza que a cirurgia de amanhã vai ensinar alguma coisa, então é uma aula para uma vida, né? Mas eu tentei trazer alguns pontos que, na minha maneira de ver, são muito importantes para para quem ainda busca ferramentas para fazer essa cirurgia ainda melhor do que faz hoje, né? Quando a gente fala de varizes, e aí especialmente varizes com refluxo de safena, gerando aquelas varizes volumosas e bastante sintomáticas, é comum a gente avaliar esse paciente de uma forma muito pragmática e muito automática, né? Isso aqui é uma coisa que a gente domina muito bem. O paciente tem refluxo de safena, varizes grossas com bastante sintoma. Então, para a gente, quando a gente vai olhar as diretrizes, elas meio que ratificam a nossa conduta do dia a dia. A gente faz isso de uma forma muito automatizada, né? O que a gente precisa exercitar diariamente é a cabeça da nossa paciente, porque a gente sabe tudo e eles sabem pouca coisa em relação à doença, então eles ficam com muitas dificuldades e esse entendimento do procedimento que a pessoa vai passar, ela, ela vai variar entre extremos de acordo com o nosso approach com esse paciente, tá? Então, quando a gente vai oferecer uma solução para aquela paciente que vai procurar a gente no consultório, a gente precisa fazer esse alinhamento de expectativas
em relação à satisfação que o doente vai ter e o resultado que a gente vai oferecer, para que a experiência seja acima da média. É muito gratificante quando a paciente volta para o consultório no retorno de 7 dias e fala assim, doutor, eu achei que a cirurgia foi tão tranquila, eu estava preocupado de fazer a cirurgia e a cirurgia foi muito confortável e o resultado já é excelente. Ou seja, a gente conseguiu alinhar essa expectativa que a pessoa tinha em relação ao resultado, e isso é diretamente impactante na satisfação do paciente. Então, muito mais do que qualquer dica técnica que eu possa dizer aqui ao longo dessa apresentação, hoje, o grande exercício que a gente precisa fazer é colocar uma lupa no nosso paciente que está sentado à nossa frente naquele momento. Por quê? A maneira que a gente vai tratar aquele paciente provavelmente vai ser diferente da maneira como a gente vai tratar o próximo paciente, tá? Então, eu coloco duas fotos assim para dar um contraste grande, de uma paciente C2 com refluxo de safena e varizes que esteticamente incomodam, de uma paciente que sofre com varizes muito dilatadas, complicadas, com insuficiência venosa com ferimento na perna, de cicatrização intermitente, recorrência dessas úlceras. Então, são pacientes diferentes, o approach é diferente, e eventualmente essa diferença ela é tão gritante que vai fazer com que você tenha uma abordagem diferente também para tratar esse paciente, né? E o primeiro tópico que eu chamo a atenção de vocês, e que, especialmente aí aqui falando de Brasil, a gente vai ter que passar por essa mudança, isso é uma coisa que vai acontecer inexoravelmente, é fazer o procedimento num regime ambulatorial. Essa cirurgia que acontece fora da unidade hospitalar, aquela unidade hospitalar que a gente foi acostumado, onde a gente foi residente, a gente morou lá. Esse hospital terciário ou quaternário, em que a gente leva os nossos pacientes para operar varizes, ele não é um hospital dedicado para o tratamento de varizes. E isso repercute muito na experiência do paciente. Hoje, depois de ter voltado para Londrina há quase 8 anos, tendo montado o Hospital Vascular de Londrina, que é uma unidade hospitalar focada exclusivamente no tratamento de varizes, em que 7 horas da noite a gente passa a chave no hospital, ninguém fica lá à noite. Então, todos os pacientes, em média, aí, 1.200 a 1.500 cirurgias que a gente faz por mês, esses pacientes são operados e no final do dia eles vão embora para casa. Isso é uma coisa que muda completamente a experiência do paciente, e a gente já tem em diretriz, especialmente a diretriz do ano passado do European Society for Vascular Surgery, orientando que a gente faça as nossas intervenções venosas num regime ambulatorial ou num hospital dia em que o paciente faz o procedimento e ele pode ir para a casa dele no final do dia. Vamos tentar fechar um pouquinho esse foco, vamos tentar olhar um pouquinho como a gente consegue fazer isso de uma forma segura e proporcionalmente oferecer um resultado efetivo para o nosso paciente, tá? Quanto menos agressivo a gente for durante o nosso procedimento, seguramente a gente vai ter resultados melhores. Isso eu estou falando para o laser endovenoso, para a flebectomia, para a safenectomia, para a escleroterapia com espuma, tudo que você for mais delicado, você vai oferecer resultado melhor. E como que a gente vai ser mais delicado? Como que a gente consegue traumatizar menos esse paciente? A primeira e imprescindível ferramenta que a gente precisa lançar a mão e dominar de forma muito, muito assertiva é o ultrassom. Quanto mais esse mapeamento é detalhado, melhor vai ser o seu procedimento. Você fazer a marcação das varizes de forma extremamente precisa vai fazer com que você não faça incisão em cima da veia e, consequentemente, você vai traumatizar menos essa veia, você vai ter menos hematoma. Escolher os equipamentos que você vai utilizar para fazer o procedimento vai fazer com que você seja mais efetivo na remoção daquela veia. E com técnicas delicadas e algumas dicas que eu vou tentar chamar a atenção de vocês aqui, que a gente utiliza na nossa rotina do dia a dia, invariavelmente a gente consegue minimizar esse trauma que a gente opera. Eu gosto muito desse slide,
nessas apresentações que eu faço, porque no desenho, ele ficou um desenho que muitas vezes a gente vê esse desenho, né? No mapeamento que a gente recebe no nosso dia a dia. Mas nesse caso específico aqui, é exatamente o que a gente encontrou quando a gente fez essa fenectomia proximal nesse paciente. Então, se vocês olharem, a gente consegue ver a tributária que escoava o refluxo e depois a tributária que voltava o refluxo para aquela safena, e aí lá embaixo onde a gente fez essa fenectomia. Isso aqui é uma coisa linda de ver do ponto de vista ultrassonográfico, porque realmente a gente consegue identificar aquela tributária e se você marcar na pele onde as tributárias estão saindo exatamente, você vai fazer uma injeção tumescente nesse trajeto aí, que vai minimizar muito o hematoma e aquele roxo que ficaria naquela coxa típica dessa safenectomia, não fica roxo nada, porque você consegue imprimir um volume de soro nessa região que minimiza sobremaneira esse hematoma que forma quando a gente remove a veia, tá? Identificar essas características da safena ajuda muito a você escolher a técnica que você vai utilizar e ajuda você a escolher os parâmetros, por exemplo, do laser endovenoso que você vai utilizar. Nunca esqueçam, esquecer nunca ninguém, as pessoas não esquecem, né? Mas aqui, quando eu coloco o tópico do sistema venoso profundo, é muito para as pessoas terem o entendimento de que é muito frequente o paciente ter refluxo desse sistema venoso profundo associado ao refluxo do sistema venoso superficial. E quando isso acontece, não vai resolver completamente com a cirurgia superficial. E se esse paciente tem refluxo do sistema venoso profundo, pode acontecer desse paciente apresentar algum sintoma residual no pós-operatório. E se você conversa isso com o seu paciente, ele vai entender que a melhora que não aconteceu de forma completa não foi em decorrência do procedimento que você fez, mas sim porque existe um componente residual que vai depender dele usar meia, dele fazer atividade física, dele manter o controle do peso, dele se movimentar ao longo do dia. E quando você tem esse tipo de proximidade com o seu paciente, você cria um vínculo e faz com que o seu resultado seja potencializado e não diminuído. Identificar tributárias com relação ao calibre, posicionamento, drenagem para o sistema venoso profundo, e aí é o próximo tópico que eu deixo ali a perfurante, porque normalmente essas tributárias elas acabam escoando para o sistema venoso profundo por meio de uma perfurante. É importante para você identificar e você fazer o tratamento correto. Quanto mais você olha exame ultrassonográfico, mais você consegue identificar as estruturas adjacentes, em especial as estruturas neurológicas. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco, associado a uma indicação da diretriz da ISVS do ano passado, tá? E a gente tem feito a marcação dermográfica das varizes no dia anterior ao procedimento. Aqui a gente consegue fazer com o paciente com calma, no nosso consultório, numa temperatura controlada, num momento em que o paciente ainda não está muito estressado, em que você pode solicitar a colaboração da paciente para fazer a marcação de todas as varizes que a incomodam, e você pode ter um ambiente favorável para que você faça essa marcação de forma muito precisa. E a gente sempre vai utilizar todas as ferramentas que a gente tiver disponível. Se você tiver uma janela que ofereça luz do dia, é disparado o que a gente tem de melhor. Se você tiver o fleboscópio, é ótimo. Se você tiver a realidade aumentada, aí você completa o arsenal que a gente usa para fazer a marcação. Eu, particularmente, gosto muito do fleboscópio, do dispositivo de realidade aumentada para fazer a marcação das varizes que eu vou remover. Já entrou na minha rotina utilizar esse dispositivo para fazer a marcação. Como eu costumo fazer? Eu gosto de fazer essa marcação com o paciente deitada, porque com o paciente deitado, a chance dessa veia mudar de posição em decorrência da gravidade da flacidez do tecido celular subcutâneo diminui. Então, a chance de você realmente fazer a marcação no lugar bem certinho aumenta na minha maneira de ver. Trago aqui a reflexão de que não obrigatoriamente a gente
só tem a opção da realidade aumentada, é um dispositivo que é caro e que a gente não consegue monetizar, né? A não ser os gênios do tratamento de varizes aí conseguem cobrar uma taxa pela utilização do VenViewer. Então, sim, se você tiver o Fleboscope, que é um custo muito mais acessível, ele vai oferecer a mesma qualidade de marcação dermográfica que o VenViewer faz isso. E não há problema nenhum e não há nenhum demérito em você dominar muito bem o seu fleboscópio e oferecer uma marcação dermográfica como essa, tá? O que eu gostaria que vocês evitassem ao máximo é não marcar todas as veias verdes que a paciente tem na perna, né? Ao longo desses últimos 12, 15 anos que eu tenho viajado ao Brasil aí para fazer cirurgias com colegas de vários lugares, é muito comum eu chegar no lugar e o sujeito que vai operar a paciente, ele marca todas as veias que a mulher tem na perna, especialmente face lateral de coxa, aquele plexo de Albanese, que normalmente tem uma veia principal que é nutridora do fluxo de telangiectasias, não há necessidade de você fazer a remoção de todas aquelas veias sob o risco de você ter um matching inflamatório nessa região, tá? Escolher a maneira como você vai fazer a remoção dessas varizes também vai implicar no seu resultado. Eu fiz essa foto para mostrar que as duas grandes ferramentas que a gente usa para fazer a nossa incisão é a agulha rosa e a lâmina 11, né? A agulha rosa, ela consegue fazer uma incisão para você entrar até com uma agulha 10. A agulha 8, ela já não entra na incisão da agulha rosa. Você vai ter que fazer uma força na incisão para introduzir uma agulha 8 no orifício da agulha rosa. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é que a agulha rosa ela faz uma incisão que ela é em U, e a incisão com a lâmina ela faz uma incisão mais linear, que de forma geral tende a fazer uma cicatrização melhor. Por quê? Porque essa alcinha que faz na incisão em U da agulha rosa tende a ter uma cicatrização ruim, porque faz como se fosse um flap mesmo de retalho ou de sutura, em que a borda tende a ser algo isquêmica. E se você manipular muito essa borda aqui, utilizando agulha de crochê de um tamanho próximo ou eventualmente até maior a incisão, você vai ter pigmentação nessa incisão. Pela nossa preferência é pela lâmina 11, tá? Aqui para mostrar a diferença, essa daqui é a incisão usando a agulha rosa e essa aqui é a incisão usando a lâmina 11. Você consegue incisões mais delicadas e elas ficam menos perceptíveis quando você usa a agulha 11, a lâmina 11, e aí a lâmina oftálmica vai funcionar da mesma maneira, e a agulha rosa é uma segunda opção. Um aspecto importante que cada vez mais vai fazer parte do nosso arsenal é a anestesia. A gente tem utilizado anestesia local para fazer praticamente todas as nossas cirurgias, e a gente pode usar bastante anestésico local. Classicamente, a gente teve uma resistência ao volume de anestesia local que a gente utiliza, e a gente pode utilizar bastante volume, né? Dá para tratar bastante varizes num paciente utilizando solução de anestesia local, né? Nessa, uma solução de meio litro, a gente coloca 20 ml de lidocaína a 2% com bicarbonato, e a gente vai ter uma solução de 0,1. Isso vai mais ou menos de encontro à solução de algumas das referências que a gente tem na flebologia internacional, e habitualmente a gente alcaliniza essa solução utilizando o bicarbonato, porque isso melhora o conforto do paciente durante a injeção, e isso já está bem estabelecido na literatura, que melhora o desconforto. Além de tudo, quando você faz anestesia local, você promove uma dissecção dessa veia e fica mais fácil você fazer a remoção, porque ela vai estar banhada em soro. Primeiro que você faz uma espécie de compartimento naquele local em que você injeta o soro, então a chance de você ter sangramento diminui. E pelo fato de você já injetar o soro e esse soro dissecar a veia
dos tecidos adjacentes, ela fica mais fácil, ela fica mais suave para fazer a remoção. Então, a anestesia tumescente, tanto para a safena quanto para a remoção da variz, além dela ter um benefício anestésico, ela também vai ter um benefício significativo de resultados. De forma geral, a gente sempre opera esses pacientes em posição de Trendelenburg para tentar esvaziar ao máximo essas veias, e a gente, sempre que possível, liga os cotos distais dos segmentos tratados. E depois que faz a ressecção do segmento tratado, a gente lava esse compartimento com a solução tumescente anestésica para remover todos os resíduos que ficam nesse leito. E como a gente faz com adrenalina e bicarbonato e ácido tranexâmico, como eu vou mostrar para vocês, isso também diminui os hematomas. Esse washout que a gente opera uma veia vazia, diminui esse fluxo de sangue para aquela região e vai prevenir hematoma. E é sempre possível a gente fazer o teste da desconexão quando a gente injeta o esclerosante na telangiectasia, que é nutrida pelaquela reticular, aquela variz que a gente removeu, e a gente vê o extravasamento do esclerosante pela incisão que a gente fez para tirar a veia. Em 2020, eu tive contato com esse estudo, que foi um estudo utilizando o ácido tranexâmico para lifting de face. Qual era o grande problema que eles tinham? Quando eles faziam o fechamento da solução do tratamento cirúrgico do lifting, utilizando a solução de Klein, aquilo ali estava tudo com bastante espasmo daqueles vasos, então eles fechavam aquilo sem hematoma, muito tranquilo com relação a isso, mas eles percebiam que acontecia uma vasoplegia, rebote, em decorrência do uso da adrenalina nessa solução, e o paciente sangrava depois, e fazia hematoma, fazia infecção, fazia deiscência de incisão. E quando eu olhei esse estudo em que eles tiveram bons resultados para lifting de face usando o ácido tranexâmico, eu pensei, poxa, será que se a gente colocar isso na solução anestésica para fazer flebectomia, a gente vai ter menos hematoma também? E realmente foi muito bacana. A partir de 2020, a gente passou a utilizar o Transamin na nossa solução. A nossa solução passou a ser com lidocaína, bicarbonato, ácido tranexâmico e adrenalina, basicamente a mesma solução, mas a gente começou a ter resultados muito melhores, com menos hematoma, utilizando essa solução. O nosso artigo, eu recebi ontem a revisão do nosso artigo, então eu vou fazer as correções que foram solicitadas, e a gente recebeu recomendação de publicação no Jornal Vascular do nosso estudo utilizando o ácido tranexâmico para prevenir hematoma durante a flebectomia para o tratamento de varizes, mas a gente tem resultados muito interessantes. Os médicos que avaliaram, os médicos cegos que avaliaram as fotos dos pacientes randomizados no grupo Transamin e no grupo solução de Klein convencional, a gente teve significância estatística para os dois grupos em favor da solução com Transamin, com uma correlação entre os dois avaliadores muito boa. Então, realmente mostrou que é efetivo para esse tipo de approach. Isso aqui são alguns casos que eu estou colocando de exemplo aqui para vocês, para mostrar resultados pós-safenectomia, porque a safenectomia fica muito roxo, né? E a gente percebe que o trajeto da safena, em que fica tudo preto quando a gente fazia a safenectomia convencional, utilizando solução tumescente em torno da safena, diminui muito o roxo, assim como o laser endovenoso, e aqui é uma perna com retorno de 7 dias, varizes muito volumosas tratadas com laser endovenoso para safena e flebectomia para as varizes. A gente teve uma diminuição expressiva dos hematomas, esse é o outro lado, o paciente com varizes muito grossas, a solução realmente oferece resultados bastante interessantes. Aqui mostrando a incisão de safenectomia, né? Essa não foi uma paciente submetida à termoablação, essa a gente fez a safenectomia dela, usando a solução tumescente com Transamin. A gente tem bem menos hematoma do que quando a gente tinha fazendo a cirurgia convencional. Quando a gente fala de termoablação especificamente, alguns aspectos são interessantes da gente lançar a mão para melhorar os nossos resultados. O primeiro é uma discussão eterna, né? Utilizar soro gelado ou não.
Aparentemente, parece que os hematomas e as equimoses não apresentam influência da utilização de soro frio ou gelado, mas o procedimento com soro gelado foi mais confortável para os pacientes. Então, para quem tem disponibilidade de ter soro gelado na sala, vai oferecer um procedimento menos dolorido para os seus pacientes. Sempre que possível, alcalinizar a solução com bicarbonato de sódio, porque diminui a dor, e a gente tem isso publicado na diretriz da ESVS. Se for fazer termoablação, sempre fazer com tumescência, e na tumescência fazer a alcalinização, porque melhoram os resultados tanto para a dor quanto para a duração anestésica do procedimento. Com relação ao tratamento da parva, que é uma veia que frequentemente a gente escuta perguntas com dúvidas a respeito de parva, e a parva vai bem demais com termoablação, o que a gente precisa tomar um pouco de cuidado? Se vocês olharem essa parva esquerda, aí é uma paciente com uma parva que vai até a transição aí do terço médio para o terço distal da perna, e quando a gente vai fazer o exame ultrassonográfico, a gente consegue identificar o nervo sural bastante próximo da safena parva, e se você não vê, você não é capaz de prevenir complicações relacionadas ao nervo sural. Então, se você vai fazer a tumescência para fazer a termoablação dessa safena parva, a partir do momento que você identifica o nervo sural dessa maneira, você não vai fazer a tumescência pelo lado direito da tela que vocês estão olhando, vocês vão fazer pelo lado esquerdo, e a hora que você fizer a injeção, você vai empurrar, você vai dissecar esse nervo da veia safena parva, e você vai conseguir fazer uma termoablação mais segura. Mas se você não vê, você vai entrar pela direita, vai fazer a injeção do soro dentro do nervo, esse paciente vai ficar com praxia, esse paciente vai sentir desconforto no pós-operatório, e é esse tipo de coisa que gera a piora da qualidade do nosso tratamento. Então, quando você está fazendo a sua cirurgia, você olha o exame de ultrassom, você procura por essas estruturas, não gasta tempo nenhum a mais para você identificar o nervo colado na safena desse jeito, mas a mudança que você vai ter de abordagem dessa veia é completamente diferente, e aí seguramente você vai oferecer resultado melhor. E a turma já caiu do burro, a gente não precisa cair nós para aprender, vamos aprender com os erros dos outros. Está lá a recomendação 45, para a gente tomar bastante cuidado com punção distal quando for tratar a safena parva, porque aumenta muito a chance de lesão do nervo sural. Falando para o Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de falar do stripping de safena, porque eu sei que no Rio de Janeiro ainda é uma cirurgia que é bastante realizada, e isso não é um demérito nenhum. Eu tenho plena convicção de que uma safenectomia bem feita, caprichada, ela oferece resultados muito próximos da termoablação, e especialmente se você seguir alguns passos bem estabelecidos da safenectomia, que a gente chama de safenectomia minimamente invasiva, que pode ser tão minimamente invasiva quanto o laser endovenoso. A primeira delas é fazer a incisão guiada por ultrassom. Né? Você não precisa fazer aquela incisão imensa que a gente fazia no passado para fazer uma dissecção extensa dessa crosta de safena. Não há necessidade da gente fazer ligadura de todas as tributárias da junção safeno-femoral. A gente segue o conceito de fazer a termoablação preservando todas as tributárias. Então, para fazer a safenectomia, quanto menos você manipular essa crosta, menor vai ser o estímulo à neovascularização. Então, a gente faz a ligadura a 1, 2 centímetros da válvula terminal, e isso é extremamente seguro e confortável. Isso a gente consegue fazer guiado por ultrassom, fazendo uma incisão muito menor, muito mais delicada, assim como a incisão do joelho, quando a gente faz ela guiada por ultrassom. Tá? Depois que a gente vai fazer igual a gente faz no laser endovenoso ou na radiofrequência, a gente faz a tumescência guiada por ultrassom em todo o trajeto da safena. Porque quando você faz isso, você coapta essa veia no seu flebo extrator, você preenche de soro a união das tributárias que chegam à safena com esse soro, e na hora que você faz a avulsão da safena, a chance de você ter hematoma diminui muito, melhorando sobremaneira o resultado. E isso tem estudo mostrando, estudo brasileiro, estudo do Dr.
Rogério junto com o Dr. Cafaro, mostrando que quando a gente faz a tumescência, igual a gente faz para o laser endovenoso, para a safena, a gente tem resultados melhores do que fazer a safenectomia convencional. Lavar o trajeto da safena ajuda a não ficar resíduo, não fica hematoma, esse paciente tem menos dor e menos desconforto no pós-operatório. A gente tem extensa publicação. Como que normalmente as pessoas fazem isso? Eles conectam uma sonda de Nelaton no flebo extrator. Então, quando você puxa o flebo extrator, a safena sai, a sonda de Nelaton fica no compartimento safena, e aí você faz a injeção do soro para fazer a lavagem dentro do compartimento. Tá? Eu fiz questão de colocar a foto da última safenectomia que eu fiz. Essa é uma paciente que voltou, curiosamente, essa semana. Ela foi submetida, esse é o retorno pós-operatório de 6 meses da cirurgia. Era uma paciente que poderia ter sido submetida à termoablação, mas era uma safena que era proeminente na pele, com uma dilatação aneurismática nesse ponto aqui, ó. Eu optei por fazer a safenectomia proximal e flebectomia das varizes, um resultado muito bom numa senhora próxima aos 70 anos, e a gente consegue oferecer qualidade de vida e resultado, tanto funcional quanto estético, muito bom para pacientes, independente da idade que ele tiver. A gente costuma colocar o micropore em todas as incisões. Vocês podem ver que a pele tá bem pálida no trajeto das vezes que a gente removeu, porque a gente injeta a solução de adrenalina com ácido tranexâmico nessas tributárias. E aí a gente tem colocado a meia 20 e 30 sistematicamente em todos os pacientes que a gente opera. Saiu mês passado o nosso estudo no Jornal Vascular Brasileiro, em que a gente avaliou o uso de meia no pós-operatório tratamento cirúrgico de varizes, em que a gente conseguiu observar que há uma melhora na dor e há uma melhora no volume de edema desses pacientes. E aparentemente parece haver uma melhora também nos hematomas decorrentes da flebectomia no pós-operatório. A gente se aproximou de um valor de P significativo aqui. Talvez se a gente tivesse uma amostra um pouco maior, a gente conseguiria mostrar que para hematoma a terapia compressiva também ajuda nesses nossos pacientes. Por fim, eu vou falar só um pouquinho de espuma, bem rápido, alguns detalhes que eu acho que são bastante importantes. O primeiro deles é com relação à compressão, né? Então, sempre que a gente for fazer compressão, a gente utilizar a compressão excêntrica junto com a compressão elástica nesses pacientes que são submetidos à espuma. Infelizmente, a gente não tem evidência científica robusta que seja suficiente a ponto de permitir uma orientação por meio de diretriz. Então, o tempo de compressão a gente ainda tem uma lacuna de preenchimento. O que se sabe é que aparentemente 7 dias não são piores do que 3 a 4 semanas. Então, a gente tem deixado os nossos pacientes aqui, de forma geral, com 7 dias de compressão pós-escleroterapia com espuma. E para todos os nossos pacientes, como esse paciente que era um paciente com recorrência de junção safenofemoral pós-safenectomia no passado, paciente com CEAP avançado, é a nossa preferência pelo paciente, a nossa escolha para fazer espuma. A gente tem colocado a compressão excêntrica, utilizando o material da Lohmann e da Venosan, que é o Comprex. No trajeto das veias removidas, a gente fixa e a gente coloca o Molelast para manter o Comprex nos locais em que a gente deseja, e depois a gente vem com a meia por cima. A gente tem mantido os pacientes 24 horas com esse curativo, aí tira a meia para tirar a compressão excêntrica, e a gente pede para o paciente manter o curativo por 7 dias, liberando o paciente para dormir sem a meia. Essa é a imagem mostrando, em especial, esse paciente foi um paciente que ficou 7 dias com o Comprex, e a gente consegue ver que realmente ele faz uma marcação na pele, uma depressão negativa. Ou seja, quando a gente tirou esse curativo, não ficou nenhum sinal, nem nada, absolutamente nada das vezes que a gente tratou com espuma. Um resultado maravilhoso. Qual é o problema? Quando a gente mantém essa compressão excêntrica por muito tempo, isso acaba trabalhando na pele do paciente, e a gente teve uma série de complicações de flictenas, fazendo um desenho no trajeto da compressão excêntrica que a gente fazia. Então, a gente tem optado por deixar menos tempo para evitar essa complicação. Oi?
Para todos os pacientes, É. a gente opta por drenar esses pacientes, né? Quando o paciente faz flebite franca, né? O paciente com dor, com desconforto, e vem antes do combinado, esse paciente precisa ser drenado o quanto antes, mas além do alívio do desconforto, a gente também minimiza a chance da gente ter a complicação bastante indesejada da espuma, que é a pigmentação, que a gente vai ter em torno de 30% dos pacientes tratados com espuma. Por fim, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que tratar varizes cirurgicamente talvez seja uma mistura de técnica com arte, né? Acaba que o zelo, o carinho, a destreza, o tempo que você gasta para fazer o procedimento vai impactar sobremaneira no resultado. Então, a gente precisa trabalhar realmente como um relojoeiro, né? Infelizmente, não é fazer só o que é certo. A gente precisa fazer o que é certo e não exatamente o que é fácil. Então, a cirurgia de varizes, ela é trabalhosa, muitas vezes ela demora, o resultado positivo, ela vem antes da gente deitar a paciente na maca. O planejamento que a gente faz, a escolha da técnica que a gente vai utilizar, a conversa franca, honesta e um entendimento muito, muito próximo com o paciente para saber exatamente o que ele quer, é o que vai fazer a gente ter sucesso no nosso tratamento. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de falar aqui com vocês sobre isso, que é um tema que me encanta, me agrada demais. Amanhã eu estou aqui matutando a cirurgia que eu vou fazer amanhã cedo para oferecer o que eu tenho de melhor para o paciente que eu vou operar. E eu acho que a gente pode abrir para todo mundo fazer suas contribuições. Tenho certeza que todo mundo tem uma outra dica aí que é bem legal e que gostaria de compartilhar com todo mundo. E eu sou todo ouvidos para escutar. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, eu fico à disposição. Muito obrigado. Excelente apresentação, Felipe, como sempre, eu vi diversas apresentações suas. Isso é um tema realmente bem interessante, né? Atrai o dia a dia do consultório da maioria das pessoas aqui. E eu vou utilizar minha posição de presidente para perguntar para você antes de passar para os debatedores. Você falou do stripping, você faz stripping de safena, né? Claramente você colocou ali. Quais são os seus critérios para você opinar, deixar a ablação e passar para o stripping? Essa é a primeira questão. Segundo, você no stripping colocou que você indica a incisão 2 centímetros abaixo da crosta, né? Não havendo necessidade da ligadura das colaterais ali da crosta. Você mantém essa afirmação mesmo com a insuficiência da válvula Shell? Você não citou isso, não colocou isso como um fator a influenciar a sua decisão, né? Então, depois eu passo para os debatedores, deixa você responder isso. Posso responder já ou a gente faz Pode depois responder tudo? já, senão vai perder o tempo. O É, Daniel queria perguntar na minha frente, já estou olhando a cara dele aqui, ó. primeiro, assim, o primeiro aspecto que eu levo em consideração para fazer a safenectomia é o aspecto financeiro. Aqui a nossa realidade, ela não é só de pacientes particulares, então eu não tenho 100% das vezes tudo que eu gostaria de ter em mãos. Então, o paciente que não consegue arcar com os custos de fazer o procedimento com laser ou radiofrequência, a gente faz a safenectomia, porque fazer um procedimento é melhor do que deixar esse paciente só em tratamento clínico. Então, esse é o primeiro aspecto que me obriga a fazer uma safenectomia muito bem feita, porque alguns pacientes, eles merecem, mas eles não têm condição de pagar, então a gente ainda faz safenectomia nessa condição. Segundo, que é aquela safena que eu não fico confortável de fazer ablação, porque ela abaula a pele. Quando a safena está dentro do compartimento, você não vai ter lesão de pele fazendo a termoablação. Você pode fazer seguramente, isso já é muito bem estabelecido. Desde que ela esteja dentro do compartimento, você não vai ter problema. O que acaba acontecendo é que normalmente são pacientes de pele flácida e a paciente fica durante muito tempo com um cordão palpável na coxa.
que eu vejo a safenectomia como uma opção interessante de tratar esse tipo de paciente. Quando ela abaula a pele e é uma paciente de pele flácida, que eu sei que ela vai ficar com aquele cordão fibroso durante muito tempo, eu prefiro fazer a safenectomia. Com relação à ligadura da crosta, eu mantenho o meu padrão como eu faço a termoablação, porque eu não mudo a minha termoablação se a incompetência for da válvula pré-terminal ou da válvula terminal. O que eu faço a incisão na prega para ficar uma incisão em que a paciente depois ela fique curiosa por onde a gente tirou a veia, para ficar uma incisão bem delicada e o menos perceptível possível, mas eu não faço mais o que a gente fazia no passado, que era fazer aquela dissecção extensa, ligando todas as tributárias da crosta. Por quê? Qual que é o entendimento? Quando você faz a safenectomia, seja a 1 a 2 centímetros de coto, essas tributárias, na grande maioria das vezes, elas não vão oferecer escape, porque elas não têm gradiente de pressão para fazer escape. Pode acontecer o refluxo por lá? Claro que pode. Esse é o grande tendão de Aquiles da safenectomia, a recorrência da crossectomia. Mas a manipulação menor dessa crosta vai diminuir muito a chance de você fazer esse estímulo à neovascularização e, de forma geral, o nosso acompanhamento que a gente tem aqui de 8, 9 anos fazendo o procedimento, é que a recorrência vai acontecer lá na perna, seja por uma perfurante, e muito menos da crosta como a gente tinha no passado, que a gente tinha aquelas cabeças de medusa terríveis de recorrência de varizes. Então, por isso que eu mantenho dessa maneira, sim. Ótimo, concordo com você. Vamos passar para os debatedores, primeiro as damas. Então, vou passar para a Mônica Mael. Obrigado, Mônica, pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Parabéns, Felipe. Aula maravilhosa. Quanta informação. Concordo com número, gênero, quase que tudo que você falou. Eu tenho umas dúvidas, principalmente na parte da espuma, que isso é algo que eu faço muito lá na UERJ. Essa compressão, não, deixa eu ver aqui, que eu escrevi tanta coisa. Você tem um costume de lavar a veia antes De injetar. de injetar? Não Não. tenho. Eu não tenho porque eu ainda não tenho a evidência que me oriente, né? Porque o que acaba acontecendo? A gente tem desde 94 os estudos com espuma e todos esses estudos misturaram espuma com sangue. Então, a referência que a gente tem de estudo é para o fechamento de safenas misturando espuma com sangue. A pergunta que eu faço no curso, se essa pergunta ela é 100% presente em todos os cursos, eu falo assim, poxa, por que não lava? Eu falo assim, olha, porque eu ainda não tenho dado de literatura que me mostre a taxa de oclusão se eu misturar espuma com soro. Porque a hora que a gente tiver, pode ser que a gente tenha uma resposta interessante, né? Mas hoje, qual que é o meu pensamento? A espuma empurra o sangue. Quando a gente faz a espuma, a gente vê realmente aquele volume de espuma empurrando o sangue, pelo menos ali nos primeiros 7, 8 centímetros da injeção que a gente faz. Depois, realmente, aquela espuma ela começa a perder a capacidade dela de manter a condensação de espuma, e aí o polidocanol é utilizado pela albumina do sangue. Com o soro, a hora que você joga a espuma lá dentro, é espuma com soro. A mistura, da espuma no sangue ela é diferente da espuma com o soro. Então, hoje eu ainda não tenho um entendimento claro qual seria o benefício de diluir a nossa espuma que a gente está injetando numa veia cheia de soro. Talvez aquilo ali já não faça mais sentido nenhum na parede da veia e a gente tenha menos lesão. Eu não sei essa resposta. Eu não estudei isso com estudos alguns pacientes comparando. bem legal lá não é? Acho que fez uma diferença Que é incrível, né? Que é incrível. O que muitas E não pessoas... pigmenta, o que eu fico impressionado, que são veias enormes, porque lá na UERJ a gente trata doença mesmo,
E Eu, eu, assim, são eu, veias eu tive a oportunidade de ir lá. enormes. Eu tive a oportunidade de ir lá com vocês. Eu achei, assim, é um Pois negócio é. que não tem no Brasil. É muito legal. O que muita gente fala é assim, fala, Felipe, quando você lavar, você põe a perna para cima, porque aí você consegue ainda esvaziar essa veia. Aí não fica Aham, soro. Teoricamente aham. não fica soro. Aí você vai injetar espuma numa veia totalmente vazia, e Vazia. aí sim, e aí sim aquela espuma ela vai toda no endotélio e teoricamente você consegue fazer uma lesão transmural e aí acontece isso que você referiu. Então é uma coisa legal, é uma coisa legal. No geral, você drena com quantos dias? 14. Não 14. gosto de drenar com 7. Na verdade, é 14 para frente, né? Porque aí a partir do 14 o céu é o limite. Você pode drenar até meses depois que você fez a espuma, que vai sair, né? E não há problema nenhum. Pode drenar sem dó. Na verdade, quanto mais drenar, melhor É, a gente até. drena muito, nossa. É, Minha última pergunta e o taping? sensacional, né? O que acaba acontecendo? A gente tem feito um taping seletivo aqui. Porque como a gente diminuiu muito as equimoses que a gente faz na nossa cirurgia utilizando anestesia tumescente, são poucos os pacientes que ficam com aquele roxão muito Uhum, grande, sabe? E aí, o que acontece? Como a chance de eu manchar a pele do meu paciente é pequena, porque eu aham. faço uma tumescência boa e faço adrenalina e Transamin, o que a gente acaba optando é assim, o paciente que faz hematoma, a gente coloca o taping. Porque aí eu não faço bolha, o paciente fica mais confortável, eu faço um procedimento menos agressivo e de forma geral funciona melhor. Então hoje a gente tem feito taping seletivo nos nossos pacientes, a gente não tem feito em todos. Eu opero com o Adalberto com frequência, com todos os pacientes que a gente faz safenectomia, ele lava o trajeto e assim, os resultados são maravilhosos, é excelente. É Exatamente. impressionante como não faz equimose e a dor diminui absurdamente. Não, parece que fez Bom, laser. e a minha última pergunta, desculpe, não foi o taping. A meia, por quanto tempo você deixa? 7 dias. 7 dias, tanto na espuma quanto no pós-op. É. Assim, a meia eu sempre. O retorno de 7 dias é o retorno do. De você entender o paciente. Porque aquela paciente Aham. que fala assim, doutor, essa meia, sua orelha deve ter ficado vermelha, porque eu falei mal de você, viu? Meu Deus, assim, eu não sei como é que tá aí no Rio, mas aqui tá insuportável o calor, tá muito quente. Aqui foi um As dia de pacientes. verão hoje. Não, as pacientes estão tirando com 3 dias, porque eu falo assim, doutor, se eu não tirar isso, eu vou morrer. E aí você vai falar o quê? Não, fica, aguenta, o tranco? Não dá. Então, assim, no retorno de 7 dias, a paciente fala assim, doutor, foi muito ruim usar a meia. Fala assim, olha, o nosso compromisso eram 7 dias, eu não quero mais que você use a meia. E tem aquela senhora que vem e fala assim, ai, doutor, dá um conforto, né? Eu tô me sentindo tão segura com a meia. Não precisa tirar, pode ficar, usa quanto quiser, essa meia é sua, pode ficar à vontade. Então, assim, a partir do 7º dia, a gente customiza, que aí funciona como um remédio. Tô feliz, tô gostoso, achei bom. Pode fazer academia? Pode, não tem problema nenhum. A gente mantém de meia. Beleza, maravilha. Parabéns, Felipe. Obrigada pela Obrigado. maravilhosa aula. Obrigado. Prazer poder comentar aqui. Fazer pergunta, né? Na verdade, porque não tem muito, nem sei o que complementar. Foi tanta informação boa que eu fiquei aqui catando um buraquinho, mas não consegui. Eu acho que foi só o taping aí que eu quis. Faltou, né? Eu vou colocar o É, tape, vou colocar um slide de tape nessa aula. é. Agora eu Obrigada. vou passar a pergunta, muito obrigado, Mônica, para a lenda, Isso aí, a lenda Raimundo. professor Raimundo Barros, o pai do Bernardo, Bom, a lenda viva. eu acho que parece que eu me lembrei da música, como uma lenda você me marcou. Eu acho que ficou só a lenda mesmo, porque o Felipe, além de fazer uma apresentação fantástica, né, ele é um cara estudioso, dedicado, a técnica dele é cuidadosa, é refinada, e o número de pacientes que ele trata é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu ia falar que eu tinha operado acho que 1.000 pacientes
na minha vida toda, o Felipe operou 1.500 faz por mês, quer dizer, então não tem nem o que discutir com o Felipe. Então, eu acho que eu vou me ater mais a contar o que era, né? Porque a técnica desenvolveu muito, mas não foi sempre assim. Eu aqui, talvez só o Adalberto e o Carlinhos que se lembrem disso, a tática era fazer safenectomia da parva e da magna em todos os pacientes que apresentassem qualquer tipo de sintoma. Então, ele começou dizendo uma coisa muito interessante, que é o tratamento diferente para pacientes diferentes. Então, você não pode dizer que que você pode a mesma técnica para todo que é caso, né? Ele falou sobre os custos, e para a gente aqui, para mim, eu até que estou numa região de Zona Sul, mas não sei se é o tipo de clientela que eu atendo, o tratamento convencional é o carro-chefe. Então, quando eu vejo assim que o padrão ouro, o que é o padrão ouro? Para mim, o padrão ouro é o que você tem o melhor resultado com a sua técnica. Não adianta eu me meter a fazer endolaser e tratamento térmico quando eu não domino isso e quando eu. Só acho que eu tenho gente na equipe, né, que talvez vocês conheçam, né, que está muito além de mim e vai fazendo. Mas eu acho importante que eu não criar uma expectativa grande no paciente em relação aos resultados. Porque todo mundo tem problema de circulação na perna, né? Eu sempre cito que o cara vai no churrasco, come de tudo, bebe de tudo, come aquela linguiça cheia de pimenta e está com problema no fígado, né? Quer dizer, passou pelo estômago, do duodeno e tudo. Então, o cara chega com os mais diversos tipos de sintomas, o que a gente conhece como dor venosa, mas a expectativa dele em relação ao resultado é enganosa e a gente tem que sempre se firmar. Aqui não tem mais gente nova, né? Porque o cara que eu conheço mais novo aqui é o Daniel. E o Daniel já é um velho cirurgicamente, em tratamento cirúrgico, ele também é super, né? Então, assim, eu acho notável essa ligadura fora da crossa e não ligar tudo, porque isso fez parte do nosso ensinamento e isso ficou, acho que, incrustado na gente. Quando você diz daquele novelo, daquela recidiva de crossa, eu fico pensando, meu Deus, mas eu faço uma coisa tão cuidadosa e fico tão satisfeito de mostrar isso. E cada vez isso está caindo mais e provavelmente eu vou ter que me habituar a isso. Eu não me habituei, ainda faço. Nos pacientes com safenectomia, eu ainda faço assim. Eu acho que o resultado é bom, mas eu não, o MON é muito pequeno para dizer, porque poderia servir como base para todo mundo. Realmente, a meia, em relação à técnica, eu não tenho nada a dizer, né? Você usa, além do seu tempo, de você ser meticuloso demais, né? Você faz uma cirurgia, assim, notável. Não sei quanto tempo você demora, mas eu imagino que seja bom. Eu ia te perguntar sobre o matching, mas você já falou ali. Eu vejo essas flebectomias muito extensas, a gente acaba com o matching, aí o resultado se volta contra você. O paciente vai lá para melhorar, então, assim, você realmente ser limitado nisso. A meia dá uma compressão muito mais uniforme e é mais confortável para o paciente, mas tem um incômodo, depende do paciente que vai usar, né? Claro, se for aquela perna que é mais, como é que se fala? Eu esqueci o termo, mas que é mais um sino, né? Fica desconfortável demais usar meia. E você falou sobre o calor aí. Aqui no Rio, eu não sei, mas acho que deve ser, na média, muito mais quente que aí. Então, para usar tanto tempo, faz diferença. Então, eu acho que em relação à espuma, eu tenho uma experiência razoável também, né? Muito menos que de vocês e da Mônica lá que está no. Mas eu comecei há muito tempo a fazer e eu acho que realmente o soro faz uma diferençazinha. O problema é que, dependendo do volume que eu faço isso, como a Mônica faz, no serviço público. Então, assim, fazer um volume muito grande, já está todo mundo, você tem que ter uma equipe grande atrás de você, fazendo soro, lavando, botando soro. Se puder ser mais frio, elevar a perna é uma coisa boa. E vocês têm um diferencial enorme para mim, porque eu não domino a ultrassonografia como vocês dominam. Então, eu uso o paciente já vem estudado e eu utilizo meu após a anamnese e exame físico, eu utilizo na condução da espuma e não para diagnóstico, fugindo das perfurantes. Eu também lembraria isso, porque às vezes é melhor você fazer um pouco longe da perfurante, porque mesmo que ela esteja distalmente ao seu local de punção, eu já tive caso de aspiração, não sei como aquilo aconteceu, a espuma veio para baixo e você está disposto. Eu já tive. Tem aquela famosa frase, né? Tem o que nunca teve, tem o mentiroso, e o que já teve trombose é o mentiroso. Então, uma dessas não tinha por que acontecer aquilo, o caso estava bem estudado, eu tenho meus preferidos para estudar, né?
eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sempre procura ter o caso muito bem, tanto que eu me sinto confortável para fazer, se dedicar, usar seja qualquer forma de visualização, mas principalmente o do ecodoppler, pode ser o portátil, que eu utilizo muito, mas fugir um pouco da perfurante, porque aquilo é um perigo realmente, e parece que aspira, parece que ele tem uma coisa que aspira. De todo, mais uma vez, parabenizar você, Felipe, realmente você é um padrão ouro, você é um padrão ouro, né? Não é a técnica do laser ou você stripping, você qualquer coisa que faz a coisa ser ouro. Eu acho que é quem faz e com a dedicação que faz e com o número que faz, né? Então, agradecer aí a presença e me chamar para discutir isso, mas eu realmente aprendi muito mais do que eu tenho a contar aqui, a não ser o Eu também, histórico, né? Raimundo, Eu estou sou da igual a época que não você. tinha ultrassom, né? Muito Então, mais. assim, não tinha ultrassom e isso foi muito tempo, né? Durante muito tempo. Não tinha nem gelco. Então, assim, eu não sou tão velho assim, igual ao Almar, mas assim, então a Doutor gente Almar, viveu você uma está época sem som. diferente e foi acrescentando as coisas que poderia fazer. Eu me lembro uma coisa que eu não sei, eu estava meio distraído, não sei bem o que a Mônica quis falar com o stapling, se é aquela corda de compressa que o Adalberto usava para comprimir, é aquilo que você está falando? O Adalberto botava uma corda de compressa por dentro do trajeto da safena para fazer a hemostasia, isso no Agora ele não tempos faz, idos. ele não bota tanto, porque a gente lava o trajeto com soro, e aí o soro faz a função dessa. Vocês conseguiram dominar o Adalberto nisso. É, Mais mas ou então, menos. mas então, pô, muito obrigado. Eu agradeço o convite, mas muito mais pela aula que eu tive aqui, fabulosa sua, com as técnicas e tudo. Obrigado, Obrigado, Raimundo. obrigado. Mas tinha bisturi na tua época, né, Raimundo? Estava começando, Então, tá mas bom. a agulha não vinha montada, a gente tinha que montar. Alguma pergunta, levante a mão, por favor, mas antes eu vou passar a mão para um associado que tem estado presente nas nossas reuniões científicas, ver se ele quer fazer alguma pergunta, e ele fica sempre muito calado. Doutor Joaquim José de Oliveira, o senhor quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Joaquim, primeiro eu já te cumprimentei, Oi, mas cumprimento de novo. Eu não te vejo há 20 anos, talvez. É uma satisfação ver você aqui. Joaquim foi tá Ele não ouvindo? reconheceu, residente Raimundo. nosso. Já mudou muito. Tá Hein? ouvindo? Estamos ouvindo. Tá cortando. Obrigado. Agora não mais, está Não vou fazer cortado. nenhum comentário, não. Só agradecer aí a sua palavra. Tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Daniel, tá bom? Tenho certeza que alguma coisa você tem que até comentar. Eu tenho que comentar vou me manifestar sobre ter falado que eu sou entre os mais novos, sou o velho. Tô Não, brincando. você é mais velho cientificamente falando, isso que eu quis Ah, dizer. Você tem mais experiência e foi isso que eu quis dizer. E tô falei. brincando. Você é meu pai dentro da sociedade. Opa, E também tenho só dar os parabéns para o Felipe. Eu acho muito legal a gente acompanhar aqui, né, a gente fazendo, né, procedimentos de altíssimo nível, né? Então, seja endolaser, seja cirurgia convencional, na sua seu maior primor, né? No estado da arte do que está fazendo, né? Então, isso não tem preço. Em relação à técnica, é óbvio que vai variar de acordo com cada realidade. O Felipe, eu sei que domina todas as técnicas de terapia venosa. Não é o que eu faço atualmente, a apresentação, né? Hoje em dia eu trabalho muito com endolaser, seja para tributária, seja para ter uma ablação de safena, mas entendo que, principalmente nos casos, né, de veias menores, veias de 3 milímetros, né, e procedimentos que são muito delicados em pacientes com a pele muito fininha, ainda existe espaço para uma cirurgia bem feita com, com a retirada cirúrgica das varizes, né? Para casos com CIAP mais alto, 3, 4, 5, 6, eu acho que ou veias muito grossas, ou se não, panícula adiposo muito profundo, né? Você fazer uma cirurgia delicada como essa que ele apresentou,
não é tão fácil. Eu queria saber, então, Felipe, se você concorda, se você consegue fazer procedimentos com incisões pequenas em pacientes obesos, onde às vezes a pele está aqui em cima, mas a veia está lá embaixo, né? Como é que você faz para conseguir um procedimento estético em pacientes, né, com esse tipo de doença? Mais uma vez, parabéns aí e agradeço aos amigos dos comentários. Dani, sensacional sua pergunta, porque dá a oportunidade da gente é, expor a nossa maneira como a gente tem trabalhado o laser endovenoso para tributárias. Qual é a nossa rotina aqui? Toda veia que eu alcanço facilmente com a minha agulha de crochê, eu tiro. Toda veia que eu vou ter dificuldade para fazer flebectomia, eu faço termoablação. Então, hoje, a gente, na hora de fazer o mapeamento pré-operatório, então na véspera do procedimento, eu já faço esse mapeamento, vou ver toda a profundidade dessas veias. Quando a veia é abaulada na pele, que eu sei que eu vou fazer uma incisão e vou conseguir remover essa veia, a gente opta por fazer a flebectomia. Qual é o nosso racional para fazer isso? Quando a veia é superficial e eu alcanço ela com a minha agulha de crochê, eu vou ter que fazer anestesia, como se eu fosse fazer a termoablação. Eu não vou deixar resíduo nenhum lá dentro, porque eu vou tirar a veia toda. Se eu não alcanço essa veia com a minha agulha de crochê, eu vou fazer a punção com a bocate, vou passar a fibra de laser e vou fazer a termoablação. Então, as tributárias que a gente opta por tratar com laser endovenoso são aquelas mais profundas, as mais retilíneas que a gente consegue navegar melhor. Eu tenho dificuldade de ver uma vantagem gritante de fazer múltiplas punções para fazer termoablação de segmento de 3, 4 milímetros que você consegue avançar com a fibra. Então, eu acho mais fácil, a gente faz o procedimento muito mais rápido, até porque você vai ter que fazer anestesia. A incisão que eu vou fazer, ela não é muito maior do que uma incisão de um gel com 18. Então, tá no alcance da minha agulha de crochê, invariavelmente eu vou tirar. Se eu tenho dificuldade de ter uma aproximação dessa veia com a agulha de crochê, eu faço a termoablação com laser endovenoso. Essa é a nossa maneira. A gente descreveu a técnica leste. Vai ser publicado no Jornal Vascular Brasileiro, se Deus quiser, assim que a gente responder as solicitações que o artigo recebeu. E é desse jeito que a gente tem empregado a técnica, que é um jeito mais racional e assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu sigo no meu raciocínio de que é uma doença que tem uma apresentação clínica tão variada que dificilmente você vai conseguir encerrar uma técnica só para resolver todos os problemas. Do mesmo jeito que lá atrás, quando eu fiz o mestrado, doutorado em espuma, o povo falou, pô, mas por que você não faz tudo com espuma? Eu falei assim, porque tem casos que espuma não vai bem. Do mesmo jeito que tem uns que eu acabo indo para esse caminho ou para o outro de acordo com o que eu acho que vai ser a resposta melhor da técnica. Mas eu acho legal demais o que vocês fazem, cara. Mas eu não tenho 3 horas para fazer uma cirurgia de variz nunca na minha vida. Almar, O doutor Adalberto tem a palavra. tá, ok. Felipe, a sua aula foi uma verdadeira obra de arte, né? Apresentando novidades muito boas para a gente seguir. Agora, o que a Mônica falou, eu queria esclarecer o seguinte: eu chamo de tumescência tubular gelada, porque o flebstrator é seguido pela sonda de Nelaton 18, e a proporção que a gente vai fazendo a flebstração, nós vamos injetando soro gelado. A observação que eu tenho que fazer é o seguinte, é que o pós-operatório, depois dessa técnica, passamos a adotar essa técnica, é muito pouco dor, é absolutamente indolor. Você chega no consultório, uma semana depois, como se não tivesse operado e dizendo que não sentiu nada. E eu até posto as fotos para a minha equipe, dizendo, igual a laser, cara, melhor do que laser. Não tinha uma equimose.
A Mônica acabou de ressaltar isso. Eu me manifestei mais para ter uma preocupação em relação à meia. Eu quero usar meia, mas tenho essa preocupação. Porque o uso da meia, como ela não é esterilizada, ela rompe um pouco o rigor da antisepsia. Então, você coloca aquela meia sobre os micropórios, que nós colocamos no micropóreo, e não é estéril. Ou é estéril. Se for estéril, ok. Não sendo, A você gente não... a gente tem colocado a meia por cima da compressa, depois o crepom, aí a meia no final. Então a gente Sim. coloca a meia depois que a gente fez o curativo. Então, você passa um crepom, você bota Eu coloco a toalha, eu coloco a compressa, o crepom. enfaixo e coloco a meia por cima. Aí sim, aí eu vou passar a fazer. Eu estava querendo exatamente essa dica. Para mim foi E fundamental. 7 dias com esse curativo, desculpa. Não, isso aí fica até acordar no outro dia. Ela sai da cirurgia com esse pacote. Acordou no outro dia, tira a meia, joga fora a compressa, joga fora o crepom, os micropórios ficam, ela vai tomar um banho honesto. Eu falo desse jeito, ó. O banho do outro dia da cirurgia é o primeiro banho honesto depois da cirurgia, porque o banho da noite vai ser um banho tcheco, porque eu quero que você fique com a meia. Aí você vai tomar um banho normal, pode molhar o micropore, seca bonitinho, você vai passar. Aqui a gente usa o trombofob ou iridoide, dependendo da disponibilidade da paciente. Ela passa o gel heparinoide e coloca a meia por cima e passa o dia com a meia. A partir de 24 horas, aí ela vai colocar, porque aí, teoricamente, você já teve a quebra da barreira completa. E, assim, eu tive durante muito tempo essa preocupação de, assim, nossa, vou colocar uma meia suja na perna paciente aqui na cirurgia, né, e tal. Mas depois eu vi que isso não mudou, a gente não tem infecção nesses procedimentos, é tudo muito delicado, acaba não acontecendo, a gente não tem infecção por colocar meia. Mas o que acontece? Como a gente faz a injeção tumescente generosa, se você coloca a meia direta, a meia ensopa. Aí fica tudo molhado. Então, assim, fica um curativo muito mais legal se você coloca a compressa, aí você coloca a atadura e você coloca a meia por cima. Fica bem legal, fica muito bom. Ela fica até o outro dia, no outro dia ela tira a meia, toma um banho gostoso e aí passa a usar a meia só durante o dia. Desculpa, Felipe, é 35 a compressão? Não, 20 e 30 que é a meia que ela vai usar mesmo. Depois que Tá. eu coloquei uma 35 em mim, eu nunca passei mais para ninguém. Felipe, o nosso protocolo sempre foi o crepom, lógico. E o paciente tira em casa o crepom 3 dias depois. Eu opero quarta, eu vou tirar sábado. Né? E esse paciente eu só vou vê-lo mesmo 15 dias depois para tirar os pontos. Eu não preciso. É claro que ele está à disposição dele o tempo todo. E nunca tive problema. Realmente, a coisa funciona de maneira ótima e não tenho praticamente queixas em relação Existem alguns estudos, doutor Adalberto, que são interessantes, que assim, esse crepom que a gente coloca, depois de 4 horas, ele já não tem efeito compressivo nenhum. Certo. Porque a pessoa se mexe, ele afrouxa, isso aí acaba invariavelmente afrouxando, então assim, ele não tem poder de compressão. Claro. Você manter isso por mais tempo sem uma outra compressão por cima é meio que só judiar, porque a gente não tem um ganho real de deixar aquele crepom lá para tomar banho é ruim, enfim, tudo mais. E a gente precisa ter aquele discernimento assim do que seria o ideal e do que é a vida real, que realmente, assim, o quanto aquilo vai impactar no resultado final, mas na vida dela, porque ela ficar tomando banho 3 dias com aquele crepom que começa a baixar, ela precisa puxar para o crepom ficar no lugar certo. Eu operei a minha própria mãe. E aí eu operei minha mãe e fiz o pós-operatório da minha mãe na minha casa. Foi muito legal, assim, porque eu acompanhei exatamente todas as queixas que podiam acontecer, assim. Aí a mãe de médico, aconteceu tudo que tinha para acontecer. A minha mãe é aquelas italianonas desbocadas, então ela
não fez questão de esconder nada do que ela estava passando. Então, assim, foi uma experiência muito legal de como o nosso paciente fica lá na casa dele, que a gente não tem, a gente só vai ver depois de 10, tem gente que faz em torno de 7, de 10, de 15 dias. Mas esse período, você estar junto com o paciente, é muito legal. É igual falar para ela, olha, você vai ter que andar, ou você não pode andar. Você pedir para a pessoa não se movimentar, dependendo da condição que a pessoa mora, é terrível. Então, a gente precisa, o que eu vejo hoje da cirurgia de varizes e as mudanças têm encaminhado para isso, é para a gente simplificar e para pessoas ficar mais próxima do normal dela o mais rápido possível. Então, o que é o mais legal? Operou de manhã, depois do almoço, você está andando na tua casa, passeando com o cachorro, se movimentando normal. E de preferência, se você pudesse até tomar um banho sem nenhuma restrição, seria perfeito. Só não dá para tomar banho porque a gente precisaria de uma equipe para ver essa pessoa depois de 6, 8 horas. Mas, teoricamente, até isso a gente poderia fazer. Mas é que aí fica difícil pela logística. Então, no meu jeito de fazer uma coisa que fosse confortável para paciente, que não comprometesse o nosso resultado, esse de um dia para o outro, com a meia por cima do crepom e das compressas, é razoável. É razoável. Eu fico pensando se fosse em mim, eu não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu conseguiria. Na minha mãe, eu tive que tirar à noite. Tirei a meia, tirei as compressas, coloquei ela no chuveiro, porque ela falou que não ia dormir imunda daquele jeito, aquela conversa, né? Dei banho nela, coloquei a meia de novo e ela foi dormir. E não deu problema, né? Não deu problema. Então, é legal a gente ter essa troca e escutar realmente de pessoas mais próximas, porque o nosso paciente sempre vem assim, né? Ai, doutor, não, foi tudo bem. Não, foi um pouco ruim usar a meia, né? Mas ela sofreu para valer. E ela não conta pra gente o tanto que ela sofre, né? Então, é legal escutar o que eles têm para dizer. É bem legal, bem legal. Muito bem, Felipe, só para acrescentar que depois do terceiro dia, bom, a paciente coloca uma meia 20-30 coxa, né? E fica até voltar ao consultório para o Voltar com você. né? Sim, perfeito. E não tenho tido reclamação. Pode ser que isso esteja dentro do que você acabou de dizer. O paciente não gosta de queixar. Mas não tive queixas até o momento e em relação a isso, né? gente, olha só, a gente teríamos assunto aqui para a noite inteira, mas a doutora Sueli já me mandou um zap dizendo que se o Adalberto não sair agora, não vai jantar. A Flávia Malhado também, tá, entendeu? Então, eu quero só fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante do chat. É só essa, mas, por favor, Felipe, seja breve. Doutor Edinardo perguntou: o soro não deixa os cleros mais duro? Não sei. Não domino. Acho que é melhor essa para o povo da UERJ. Ok. Então, fica essa aí para a próxima reunião científica, Não, não gente. faz diferença. Não faz. Parabéns pela sua apresentação, uma apresentação sucinta, esclarecedora, e você coloca de forma muito simples e reitera aquilo que é o que a gente sabe. Todas essas técnicas têm o seu valor e todas elas ainda são atuais. Depende de cada paciente, do ambiente que você vive, aonde você se encontra. O importante é você oferecer o melhor que você pode oferecer para aquele paciente. E nós sabemos que muitos pacientes não vão ter condição, não vão ter acesso a laser ou a termoablation, ou nada disso. Então, você vai deixar de fazer? Não. Você vai fazer o melhor que você pode fazer, que é o stripping com qualidade, como você mostrou aí. A apresentação foi excelente. Agradeço a presença de todos. Peço a todos que abram suas câmeras, que o nosso fotógrafo oficial, Dr. Marcos Arias Marques, vai bater uma foto para o Instagram. E um sorriso, né, por favor. Felipe, meu amigo, parabéns, viu? Muito legal. Marcão, obrigado pelo convite, cara. Você mora no meu coração. Aliás, teve uma observação do Arias dizendo que, agradecendo a você por publicar sua experiência no JVB, que é o que todo mundo devia fazer também. Felipe faz e publica. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Mais uma vez. Pronto. Obrigado, gente. Boa noite. Até a Bacana. próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Um abraço, pessoal. boa noite a Obrigado. todos. Parabéns. Boa Todos. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Felipe. Bom, excelente.
Valeu. Obrigado pelo convite, adorei. Amém. Reafirmo. Felipe, muito bom. Parabéns. Obrigado, gente. Visita a Você gente é lá meu na ídolo. UERJ de novo, hein? Sempre Vamos, bem-vindo. só me chamar. Agora eu fiquei sabendo que tá mais bonito, tá mais Tá arrumado. lindo, tá lindo. Tá Fiquei bem mais Porque bonito. ó, Virginia falou pra mim que tá assim um brinco. Tá. Falei, então agora tá na hora de você me chamar. Assim, é na saúde e na doença, né? Fomos lá atrás, agora vamos no bonitão também. Pode deixar que eu vou te chamar. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado Tchau, de tchau. coração. Felipe, você é meu ídolo. Você é meu ídolo. 9 km hoje, 8h05 da manhã, pai. Eu tô no lixo. Tô parado há 10 dias. Agora vou voltar. Se lascar. Vamos voltar. Abração. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau. tchau.